O choque de mentalidade começa quando você percebe que tudo o que te prende foi você mesmo quem criou. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você se sabotou achando que era prudência, quando na verdade era medo disfarçado? Pablo Marçal vive provocando exatamente esse tipo de ruptura. Ele cutuca onde dói, porque sabe que só quem sente o impacto muda de verdade. O conceito dele é simples e brutal: ousadia, provocação e ação sem limites. E o mais louco é que, quando você entende isso, algo dentro de você desperta. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que esse choque é o gatilho que separa quem fala de quem realmente conquista. A maioria das pessoas vive presa num ciclo invisível. Acorda, reclama, trabalha, se distrai e repete tudo no dia seguinte. Diz que quer mudar, mas no fundo, não quer pagar o preço da transformação. É mais fácil justificar o fracasso do que enfrentar o desconforto de crescer. Esse é o ponto em que o choque de mentalidade acontece, porque ele rasga a ilusão de que o tempo vai resolver tudo. Não vai. O tempo só amplia o que você faz ou o que você não faz. O problema é que a mentalidade comum aprendeu a negociar com o medo. As pessoas chamam isso de cautela. Dizem que estão esperando o momento certo. Só que o momento certo nunca chega para quem não se move. Enquanto isso, quem tem mentalidade de sucesso age diferente. Não espera coragem para agir, age para criar coragem. Assume riscos, enfrenta críticas e usa o medo como combustível. Essa é a diferença brutal que separa quem sonha de quem constrói. Pablo Marçal fala exatamente sobre isso. Ele provoca o tipo de desconforto que faz você repensar tudo. Porque ousadia não é gritar mais alto. É ter coragem de se expor ao ridículo, de errar em público, de bancar suas decisões quando ninguém entende. E é aí que a maioria falha. Quer resultado sem atrito, mudança sem dor, poder sem exposição. Mas não existe avanço sem colisão. E esse é o primeiro sinal de quem precisa de um verdadeiro choque de mentalidade. E isso nos leva a uma pergunta simples, mas poderosa: o que realmente impede você de romper esse ciclo? Quando Pablo Marçal fala sobre romper limites, ele não está vendendo otimismo. Ele está mostrando o que acontece quando você decide agir mesmo sem ter tudo pronto. Ele provoca porque entende que só o impacto muda a rota. O conceito que ele defende é simples, mas poderoso: ousadia, provocação e ação sem limites. Ele acredita que a transformação não vem do conforto, vem do confronto. Quando a vida te empurra, é ali que você escolhe se vai reclamar ou despertar. A visão dele quebra a lógica do comum. Enquanto muitos procuram aprovação, ele ensina a buscar propósito. Enquanto a maioria espera motivação, ele mostra que o movimento vem primeiro. A coragem nasce da ação, não do discurso. O que torna essa visão tão diferente é a forma direta como ele desmonta as desculpas. Ele não fala para te agradar, fala para te acordar. E isso incomoda, porque quando alguém expõe o que você finge não ver, o ego tenta se defender. Mas é exatamente esse incômodo que cria o choque de mentalidade. É como se uma parte adormecida dentro de você fosse obrigada a abrir os olhos. E de repente, tudo aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Essa é a essência da provocação. Não é sobre motivar, é sobre virar a mesa por dentro. E quem entende isso, começa a olhar para si de outro jeito, com mais força, mais clareza e mais coragem para agir. E isso nos leva a uma virada ainda mais profunda. Por que tanta gente foge da provocação, quando é exatamente ela que liberta? O primeiro pilar desse choque de mentalidade é simples: agir antes de se sentir pronto. Parece arriscado, mas é exatamente isso que destrava o poder. A maioria espera o cenário perfeito. Quer ter dinheiro, tempo, apoio, segurança. Só que o jogo da vida não recompensa quem espera, recompensa quem se move. A ação é o gatilho que muda tudo. Pablo Marçal fala disso quando provoca as pessoas a sair da zona de conforto.
Ele sabe que quem age descobre o que pode. E quem pensa demais só reforça o medo. Pensa num exemplo prático. Um cara queria abrir o próprio negócio, mas dizia que ainda não tinha estrutura. Ficou meses estudando, montando planilhas, vendo vídeos. Até que um dia, cansou de esperar. Pegou o celular, começou a vender pelo Instagram e em 3 semanas já tinha os primeiros clientes. O que mudou? Só uma coisa: ele agiu. Essa é a diferença. A ação imperfeita sempre vence o planejamento perfeito que nunca começa. E quando você se mexe, algo dentro de você muda também. Vem confiança, clareza, energia. Esse é o primeiro impacto do choque de mentalidade. Entender que coragem não é ausência de medo, é movimento em meio ao medo. E toda vez que você escolhe agir, o universo responde. Então, o segredo não é saber tudo. É começar, mesmo sem saber. Porque a dúvida paralisa, mas a ação liberta. E isso nos leva a um ponto ainda mais forte. O que acontece quando você passa a agir com ousadia total, sem limites? O segundo pilar do choque de mentalidade é romper com a dependência emocional da aprovação. Enquanto você precisar que alguém diga vai dar certo, já perdeu o poder. É como tentar voar com o pé amarrado no chão. Você até sobe um pouco, mas logo cai de volta. A verdadeira liberdade e o verdadeiro sucesso nascem quando você age sem precisar ser entendido. Pablo Marçal fala sobre isso o tempo todo. Ele provoca porque sabe que quem busca validação demais se torna escravo do olhar dos outros. E ninguém constrói riqueza ou poder pedindo licença. Imagina um leão que parasse para pensar se a zebra vai achar justo ele caçar. Ridículo, né? Mas é o que muita gente faz. Passa a vida pedindo permissão para ser quem é. E o preço disso é caro. Frustração, falta de confiança e sensação constante de estar atrasado. Quando você rompe com isso, tudo muda. Suas decisões ficam mais leves, sua energia aumenta e as portas começam a se abrir. Porque o universo respeita quem se posiciona. Esse é o segundo impacto do choque de mentalidade. Entender que o poder não está no que pensam de você, mas no que você decide acreditar sobre si mesmo. E o curioso é que, quando você finalmente para de buscar aprovação, as pessoas começam a te admirar de verdade. Porque quem age com convicção, inspira. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. O que acontece quando essa autoconfiança se transforma em autoridade real? O maior inimigo do choque de mentalidade não é o medo. É a crença de que você ainda não pode. Essa frase destrói mais sonhos do que o fracasso em si. As pessoas dizem que vão começar quando sobrar tempo, quando tiver dinheiro, quando tudo estiver certo. Mas esse quando nunca chega. É a desculpa disfarçada de prudência. E enquanto esperam o cenário ideal, a vida vai passando. Outro erro comum é achar que pensar positivo é suficiente. Não é. Pensar sem agir é como tentar acender fogo sem faísca. Você se ilude com a intenção, mas nada muda na prática. Tem também quem viva comparando. Ah, fulano começou antes, ciclano teve sorte. Isso é veneno mental. Quando você compara, desvia o foco da construção para a competição. E quem foca no outro, perde o próprio caminho. Pablo Marçal sempre provoca isso. O problema não é o mundo te limitar, é você aceitar o limite. Ele mostra que toda crença travada tem raiz no medo de se expor. E esse medo precisa ser quebrado com movimento. Quer ver o que não fazer? Não espere confiança para agir. Ela só vem depois. Não busque perfeição, busque progresso. Não fuja da crítica, aprenda com ela. Porque quem evita dor, também evita crescimento. A virada acontece quando você entende que toda crença tem data de validade, e só expira quando você decide agir diferente. E isso nos leva a uma revelação poderosa. O que muda na sua vida quando você começa a usar o medo como motor e não como freio? Pouca gente entende isso, mas o verdadeiro choque de mentalidade acontece quando você aprende a transformar caos em energia. Parece estranho,
Mas é aí que mora o segredo dos que constroem impérios. Pablo Marçal fala muito sobre isso de forma indireta. Ele sempre diz que o ambiente não te define, ele te revela. Quando tudo desaba, é ali que aparece quem você realmente é. Os ricos e poderosos não fogem do caos, eles o usam como combustível. Essa é a estratégia mais contraintuitiva de todas: prosperar no meio da pressão. Enquanto a maioria trava quando algo dá errado, quem tem mentalidade forte acelera. O caos vira campo de treino. O problema vira alavanca. Pensa num terremoto. A maioria corre, mas alguns poucos sabem como usar o impacto para se reposicionar melhor. É isso que os diferencia. Eles entendem que estabilidade é ilusão. O crescimento real acontece dentro da instabilidade. Marçal provoca isso quando fala sobre ação sem limites. Porque ousadia não é só arriscar, é aprender a prosperar na bagunça. Quem domina essa arte para de reclamar do cenário e começa a criar o próprio. Essa estratégia é o que separa os que buscam poder dos que exercem poder. Porque o sucesso não está em controlar o mundo, está em controlar sua resposta ao mundo. E quando você entende isso, tudo muda. O caos deixa de ser inimigo e se torna professor. E isso nos leva ao ponto máximo dessa virada. Como usar toda essa energia para construir uma nova realidade, sua realidade. Agora é o momento de colocar tudo em prática. O choque de mentalidade não acontece quando você entende, acontece quando você decide viver diferente. Então faz o seguinte: a partir de hoje, toda vez que sentir medo, haja. Não pensa, não analisa demais. Só dá o passo. A ação é o primeiro golpe contra a dúvida. Depois, corta o hábito de buscar aprovação. Age como se ninguém precisasse entender, porque realmente não precisa. A sua visão é sua. Quem vai colher o resultado é você. E quando o caos vier, porque ele sempre vem, muda o olhar. Em vez de ver problema, enxerga treinamento. Pensa assim todos os dias: tudo que me desafia, me fortalece. Essa mentalidade cria uma blindagem emocional que poucos têm. Pablo Marçal sempre provoca isso. Quem quer poder precisa parar de reagir e começar a comandar. A mente domina o corpo. E quem domina a mente, domina o destino. Se você aplicar esses 3 pilares, agir antes de estar pronto, parar de buscar aprovação e transformar o caos em força, vai sentir a diferença em poucos dias. Sua energia muda, sua presença muda, e o mundo começa a responder diferente também. Mas tem um detalhe: isso só funciona para quem aplica agora. Quem adia, volta pro ciclo. Então, decide hoje. Escolhe viver com ousadia total, ação sem limites e convicção inabalável. Esse é o verdadeiro choque de mentalidade. E isso nos leva ao próximo passo: o despertar de uma nova versão de você. Esse foi o verdadeiro choque de mentalidade, o ponto onde você para de justificar e começa a agir. Onde o medo deixa de mandar e a coragem assume o controle. Hoje você entendeu o que Pablo Marçal ensina de forma tão direta: ousadia, provocação e ação sem limites. Não é sobre esperar o momento certo, é sobre criar o momento. Não é sobre se sentir pronto, é sobre se tornar pronto no caminho. Tudo o que te trava está dentro da sua cabeça. Mas tudo o que pode te libertar também está. A diferença está em qual voz você decide ouvir. Agora é com você. A escolha está nas suas mãos. Ou você continua como sempre esteve, ou vira o jogo e constrói o que sempre quis. E se você quer ir mais fundo nessa transformação, assista ao próximo vídeo, o que desperta o poder que você ainda não usou.